Doutor Cristiano está presente aqui, né? Vamos fazer a oração do prato aqui, né? Como que é costume. Falar disso. Vai tirar a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seguindo a pauta da nossa reunião aqui, da oitava reunião ordinária, dia 12 de maio, a leitura da Ata da 7ª reunião ordinária do ano 2022. No dia 5 de maio, com a presença dos vereadores que assinaram o livro de presença às 19 horas, o senhor presidente Odelso Joaquim de Oliveira, com número de vereadores suficiente para o quórum, declarou aberta a sessão legislativa e convidou a todos para fazer a oração de praxe, colocando em estudo o projeto de lei de número 20 de 2022, que autoriza o Executivo Municipal a adquirir um imóvel de propriedade de Fausto Afonso Costa para atender a programas de habitação social municipal e dar outras providências. E o projeto de lei de número 20 de 2022, que cria o programa social Bolsa Aprendizagem e aperfeiçoamento profissional e dá outras providências, ambos aprovados por unanimidade. Continua em estudo o projeto de lei de número 19 de 2022, LDO, para o exercício 2023. Não havendo nada mais a agradar, o senhor presidente encerrou a sessão e ordenou que fosse lavrada a presente ato, que depois de lida, se aprovada, será assinada por todos. São José do Jaturi, 12 de maio de 2022. a votação. Não esqueceu do Vereador, você dá força? Está colocado, hein? Sim.
Expediente, projeto de lei de número 23/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispôs sobre a autorização de executividade do parágrafo único do artigo 2º da Lei 1001 de 2016, o qual prevê a recomposição monetária do subsídio dos agentes políticos pela perda inflacionária na variação de INPC e IBGE. E o projeto de lei de número 07/2022, que altera projeto de emenda à lei orgânica do município, altera, salvo engano, artigo 18. E o 3, doutor? Não, é só expediente. Ah, sim. É o que deu entrada Ah, sim. só esses dois projetos. Os projetos estão aqui. Deixa eu ver agora os três projetos. Os três, aliás. São eles. Ah, tá aqui. Doutor, tá aqui, doutor? Felipe. Aí? Não, tá aqui. Gaveta dele. Não, é na fábrica, porque eu nem sei. Passa para a ordem do dia. Tem alguém que vai tentar no horário do escrito. Se eu tiver o horário do escrito, passar para a ordem do dia. Tem horário do dia. Vamos a ordem do dia passado. Em discussão, o projeto de lei de número 22/2022, que dispõe sobre o reparcelamento de débitos no município de São José do Jacuí, com seu regimento de próprio de previdência social, RGPS, que grava a emenda constitucional 103/2021. Esse projeto está aqui, foi colocado, inclusive, na sessão passada, dentro da prefeitura, né, onde se tem um débito junto ao Instituto Próprio de Previdência dos Servidores Municipais, e o Poder Executivo está buscando reparcelamento para que, ao invés de pagar o valor, né, da dívida no montante devido, vai pegar esse valor e comprar de material de construção e doar para famílias carentes. Né? Esse foi o compromisso assumido pelo prefeito, e aí vai fazer o parcelamento em até 240 parcelas. Sucessivas, vai ficar uma parcela aí de 40 e poucos mil, 20 e poucos mil reais, né? 20 e poucos. 20 e poucos mil reais. No 43 é atual. Vai ficar em torno de 20 e poucos mil reais, né? 240 parcelas, e aí vai contribuir através da Secretaria de Assistência Social. Só lembrando que no projeto de lei também tem a questão do perdão, né? Da questão dos juros, porque na emenda constitucional que permitiu o parcelamento, ela também permitiu, né, a questão da multa e dos juros para ser dividido, e acabou parte, né, 40% dos juros está sendo perdoado nesse reparcelamento, né? Também é um benefício que se tem. Que se não houvesse parcelamento, esses 40% a mais eles permaneceriam nesse parcelamento atual. Lembrando que a gente teve reunião antes, né, com o executivo na semana passada, foi passado para a gente tudo direitinho, né, as comissões, os termos,
A gente já está por dentro do assunto. A primeira votação dos vereadores são de acordo? Segunda votação, os vereadores são de acordo com o projeto? Com certeza. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 23 de 2022, que dispõe sobre a autorização de executividade do parágrafo único do artigo 2º da lei número 2 de junho de 2016, qual prevê a recomposição monetária dos subsídios dos agentes políticos pela perda inflacionária na variação do INPC e IBGE. Essa recomposição ela é autorizada pela Constituição Federal, está no artigo 37, inciso 10 da Constituição. Anualmente, essa recomposição ela pode ser, não deve, tá? Não é uma obrigatoriedade do Poder Executivo promover a recomposição, tá? E pode fazer, tanto para servidores como também para agentes políticos. Aí vai, vereador, secretário municipal, vice-prefeito, prefeito. Então, a cada ano, o IBGE estabelece um índice de perda inflacionária e é referente ao ano anterior do exercício onde vai passar a receber. No caso agora, o índice estabelecido pelo IBGE cai em torno de 10,16%. Né? Então, a data base aqui no município, a mesa do Poder Executivo, é dia 1º de janeiro, dia 1º de janeiro, ou dia 2 de janeiro, salvo juízo. Então, o efeito desse projeto ele vai ser retroativo, tá? Vai poder começar a contar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e aí no pagamento agora de junho, além de junho, vai vir, né, reajuste retroativo. E também, através dessa lei, a Câmara também, não é que tem vinculação e tenha, a Câmara dependa de uma lei do Executivo para promover, não. A Câmara ela também precisa fazer um projeto de resolução regulamentando a recomposição aqui. Geralmente as câmaras, quando em ano de eleição elas fixam subsídio para os vereadores, já colocam inclusive a correção, né, inflacionária de aplicabilidade automática para a próxima legislatura. Mas aqui não aconteceu isso. Então a gente acha também viável a Câmara promover, presidente, esse projeto de resolução para ser apreciado enquanto antes, para dar respaldo e amparo jurídico para os senhores. Isso. Doutora Xena, que veio da Doutora, prefeitura, quer falar alguma coisa? Então é só que nós estamos acompanhando, na verdade, como o doutor colocou, desde 2016, né, não houve uma lei na verdade, de aumento ou de atualização dos salários dos agentes políticos. E em 2016, a própria lei de 2016, no parágrafo único do artigo 2º, prevê que se não houvesse, né, uma recomposição geral, os salários, os subsídios, na verdade, dos agentes políticos, eles deveriam ser atualizados pelo índice do INPC. Aí a lei ela é simplesmente para poder dar executoriedade, né, a uma coisa que já está prevista na lei desde 2016. Tem um outro detalhe também, que às vezes algumas pessoas podem questionar. Mas no período de pandemia houve uma lei complementar, né, a lei complementar 173 de 2020, que proibiu o aumento de gastos, né, até 31 de dezembro de 2021, ou seja, não poderia ter aumento de salário, né, o período não contou para fins de férias prêmio, com exceção de profissionais de saúde e segurança pública, etc. Mas no que tange a recomposição salarial, a lei complementar, ela autoriza. Tá? Então, a concessão ela é perfeita, ela está totalmente parada. E essa férias prêmio, doutor, ela não vai unir o pessoal da saúde, não? Agora, ano passado, esse ano, ao melhor juízo, foi aprovado pelo Congresso Nacional, né, uma outra lei complementar, onde tirou a saúde e a segurança pública do rol de profissionais que iam ser atingidos pela lei complementar 173. Porque nós trabalhamos mais e fomos prejudicados pela mantinha. Não, mas quem é da saúde, Vai ter recomposto. o tempo voltou a ser contado. Por exemplo, você tem Então, ali... nós não voltou a ser contado. Vai ser. Vai ser, né? Isso, vou te dar um exemplo. Você da saúde. O período de pandemia,
Até o final do ano, pois é, o período de pandemia para você da saúde até o final do ano, com 14 outros servidores, ficou suspenso para fins de férias prêmio, para fins de quinquênio, né, etc. Mas aí houve uma votação no Congresso Nacional, onde os servidores da saúde e segurança pública voltaram a ter esse tempo contado no período funcional para fins de direitos, para fins de vantagens, para a aposentadoria permanente. Não, mas as férias prêmio e o Aí quem é da saúde, a doutora, por exemplo, que é procuradora jurídica, ela perdeu esse 1 ano e meio aí para fins de contagem de quinquênio e férias prêmio. foi só para saúde E segurança pública. Segurança pública. Isso. Está tendo uma luta, né, para poder readequar as demais categorias, mas isso aqui E qual que é a porcentagem? 10,16%. Que É a é, mesma que é geral. E vão pagar ele? Sim. Mas é porque, por funcionário, só pagaram 5, né? Então, Na verdade, não é? porque como os E agentes políticos só ele poderiam tinha ser o mesmo presidentes. direito de 10,4. Por que isso? Será que está tendo uma discriminação? Na verdade, é porque, como a lei dos agentes políticos, ela determina obrigatoriamente que seja pelo INPC, então, só os secretários e os agentes políticos do Executivo que não tiveram nada de reajuste. Então, para ter dos agentes políticos do Executivo, como a lei determina que seja esse índice obrigatoriamente, então está sendo aplicado o índice que é obrigatório, que é do INPC, que foi o mesmo que a Câmara A gente utilizou, né? também recebe subsídio, né? Ou Recebe seja, subsídio, não mas pode ter salário. nenhum acréscimo de bônus, gratificação, né? Nenhum tipo de Beleza. vantagem. Né? e não tem férias, não tem nada também, né? Esses meninos aí Não pode receber nada a mais Do que a subsídio. Não tem nenhuma outra vantagem, É justo que pague. Mas eu estou falando assim, o funcionário tinha o mesmo valor, né, de 10,4 e só recebeu 5%. Então isso é que eu estou questionando. Né? Porque, quer dizer, o mesmo tratamento que deveria ter pago esse tipo de pessoa, tinha que ter pago o funcionalismo também. Como é que tem dinheiro agora para pagar isso? E antes não tinha. Primeira votação. Eu me abstenho. Oswaldo com 7 votos, né? Presidente não vota, Oswaldo com 7 votos, uma abstenção. Em cima da Mas vou explicar Segunda votação. do mesmo jeito. Eu me abstenho porque é inconstitucional esse tipo de votação está aqui. Eles têm o direito, nós vamos votar, mas tem que ir para uma comissão, ter 2 votações, não diretas. Então, se quiser cumprir os trâmites da lei, e eu estou com o Cristiano ali que vai me ajudar e explicar por que é. Não, mas esse pode. Se você. é inconstitucional. Não vai poder realmente destruir o regimento. Isso aí. Esses projetos que entraram em Regimentalmente falando, ele passa a comissão. tem que passar para a comissão. Regimentalmente falando, ele passa a comissão. Não é que eu estou contra Porque para ele as servidores, não. Porque para ele entrar na pauta de hoje, precisa ter liberação dos prazos das Tá comissões. Então, se o vereador, se você falar assim, eu não libero os prazos, os projetos não vão ser votados. Apesar que esse já foi, mas Não. O outro, eu aprovei. Agora esse aqui não. Não, sim, eu tô falando assim, é justamente esse projeto. Eu tô falando assim, se você, esses 2 últimos projetos, que é esse que acabou de ser aprovado e o outro, se você não liberar prazos, essa é uma prerrogativa sua, e aí não podem entrar. Não, eu não libero. Mas então poderia colocar em votação. Constitucional. Você poderia colocar em votação para os vereadores que quiserem aprovar a entrada do. Aí votam. Mas, De acordo com o regimento? A questão de liberação, mas se só ele não quiser liberar, não vai comunicar.
ocupando o direito dele enquanto membro de comissão nessas projetos. Eu nem li Tem esse a projeto. comissão formada? Eu não vi. A gente tem a comissão formada? Desde o início do ano passado. Qual é a Todas as comissão? comissões. Aqui, se o presidente me permitir, até porque eu também, meu contrato ainda está válido, né? Eu só estava afastado, então eu ainda sou... Não, eu estou convidando. E eu só vim aqui hoje porque o Julinho me procurou e me pediu um parecer, né? Eu vou dar um parecer verbal a respeito desse projeto em questão de trâmite legal e constitucionalidade. Na minha opinião, esse projeto ele não está seguindo um trâmite legal. Não é nem questão dele pedir vista do projeto ou afastar. A questão é a seguinte, é porque se trata de uma operação da lei orgânica, que é a Constituição do nosso município, e esse procedimento legislativo, esse processo legislativo, quando se trata de alteração da lei orgânica, ele tem um trâmite diferenciado. Qual que é esse trâmite diferenciado? Então, eu nem poderia ter colocado em votação. Então, em hipótese nenhuma, poderia ter colocado esse projeto em votação. Essa é a minha opinião. Aí, com licença, doutora, que eu estou com a palavra. Aí, por quê? Ele tem um trâmite legal. Ele obrigatoriamente tem que ser discutido em 2 turnos. Isso não é eu que estou falando, não. É a lei orgânica. E entre a primeira e segunda discussão tem que ter respeitado um prazo, um lapso temporal de 10 dias da primeira discussão para a segunda discussão. Então, como que quer votar um projeto desse? Os doutores, a doutora, se ela não sabe, ela pode pegar o artigo lá, o Jolim, e ler. Não pode, porque vai ser anulado por inconstitucionalidade, como já teve caso prático nessa casa, que foi votado, eu dei o parecer verbal e o judiciário anulou. Você entende? Isso aí é só do projeto? Não, desse projeto aí. Assim, a questão aqui, doutor, assim, o que passou, assim, cada Câmara ela tem uma cultura, né? Ela tem uma forma de lidar. Eu estou entrando assim, numa Câmara que eu atuo também, tá a mesma questão no que diz respeito às comissões e os prazos. Né? Realmente você está coberto de razão, inclusive, você está coberto de razão no que você fala. Mas agora, se a cultura da Câmara, se a cultura for restringir prazos regimentais, assim, é autorizado o Congresso, ele não respeita o interstício de 10 dias quando é votar a PEC. O Congresso ele vota os 2 turnos num dia só. Então há supressão de prazo e nem o judiciário pode adentrar na matéria porque se trata de uma interpretação interna. Mas se aqui adota o procedimento que o senhor está falando, o senhor está coberto. Pelo contrário, doutor. Eu sou menos, eu nem tenho observado, eu sou muito menos informal que o senhor. O senhor pode ver que aí nas minhas reuniões, quando eu não prezo muito pela formalidade, não. Eu sou até muito informal. Até na maneira de expressar e em tudo, né? Mais objetivo, mais simples. Então, pelo contrário, eu não peco pela formalidade. Mas a questão aí não é nem questão de cultura. A questão não é questão regimental. Inclusive, nosso regimento ele é um regimento muito defasado, que a gente tem que saber interpretar ele com cautela. Se o senhor olhar, ele legislou até sobre matéria criminal, usurpando a competência, mas tudo bem, é o regimento que nós temos. Nós temos que saber aplicar ele aonde, né, que é cabível para essa Câmara. Mas a questão não é prazo, não é questão que está nem em regimento. Não, mas o senhor está certo, não está errado, o senhor está certo. Assim, literalmente o senhor está certo, está falando. Eu só estou falando, se aqui adota-se esse procedimento, não é para supressão, e outra o coisa. plenário, de certa forma, o plenário é soberano na interpretação do regimento também. Mas se a prática for do jeito que o doutor está falando, doutor Cristiano, é o certo. Esse projeto aqui ele não pode se colocar em votação. Não é nem regimento, é a lei orgânica e outra. Aí não é nem omissão da legislação municipal. Porque aí nós poderíamos buscar pela isonomia e a interpretação da lei federal, da Constituição, né? Mas nós não temos nem omissão. E nós estamos legislando aqui interesse local, autonomia legislativa da Câmara. E tem previsão, é lei orgânica. Sim, aí, por Vou fazer uma pergunta. Por exemplo, quando a votação, o Maurício decidiu, se alguém quiser derrubar o veto do projeto, quem é que pode derrubar?
Não, mas a questão toda, Carlos, é que Julinho, na realidade, tinha que respeitar o prazo de comissão. Eu sei, Primeiro, entendo. né, o prazo de comissão. Segundo ponto, a discussão em primeiro turno, votou, tem que ter um interstício de 10 dias para discutir em segundo turno para ter segundo turno. Mas se quiser, eu vou vocês votar. Mas aí o que eu estou falando, entra na questão que eu estou falando. Mas é crime, é crime se aprovar o projeto Não, 8. não existe crime. Não, não tem que aprovar, mas é coercivo, é aumento de salário, não Mas no caso aí também a pessoa tem interesse de pedir. É assim, o que o doutor Mas Patrícia está vai lá, falando. Eu tenho direito, tem direito de não votar, direito de qualquer cara. O que o doutor Patrícia está falando é vício na forma de tramitação. Não é crime. Isso Eu concordo, eu entendo. Só que eu tenho dinheiro lá dos funcionários, que tanto tempo que era não igual, todo mundo me falar na rua sobre isso. Eu acho que o problema é o lado deles. Quem vai pagar não é nosso, quem vai pagar o prefeito, você está pagando, é o dinheiro, não é Não, ninguém está contra. Só está contra o não sei. como votar. Rapidinho, eu entendo o lado. Já aconteceu. Eu estou no lado dos funcionários. Já eu no lado da Câmara Deixa eu de só colocar um duas parênteses sessões, aqui, porque na reunião que nós fizemos na quinta-feira passada, foi sugerido, inclusive pelo jurídico da Câmara, que a gente fizesse protocolo hoje. Só que nós fizemos ontem. Só que foi sugestão, né, doutor, nós conversamos A conversar com os vereadores. a conversar para ser, aí por isso, porque na verdade esse projeto, eles estão prontos desde quinta-feira passada, só que eles seriam. Só que foi sugestão do jurídico da Câmara, os dois na verdade, porque eu acho que está tendo também um conflito, porque o que está em votação agora, que é a questão da recomposição salarial dos agentes políticos, ele não é na lei orgânica, ele não precisa de dois turnos. O primeiro ponto é esse. Ele é um projeto de lei normal. O projeto de lei que é emenda à lei orgânica, ele não foi colocado em votação ainda. Aí acabou que está dando explicação de um projeto de lei que ainda nem foi colocado na mesa. O que foi colocado agora, que é a questão da atualização dos 10,6, não é nem atualização, é a recomposição, que obrigatoriamente a lei de 2016 diz que, não havendo a recomposição geral, seriam os agentes políticos, né? Deveria ser o 10,16, entrou na Câmara como urgência, e também foi sugestão do jurídico da Câmara aqui, o jurídico do Executivo, né? Para regulamentar, porque ao invés de fazer igual a Câmara Municipal fez e aplicou sem ter uma resolução, né? Aplicou direto, o Executivo está apresentando simplesmente um artigo para dar autorização daquilo que já existe, para ficar tudo 100% legal. Então esse que está em votação agora não é o projeto de emenda à lei orgânica. Ele não é. O que está agora é o projeto de urgência, que é lei normal, entendeu? Não é da lei orgânica, não precisa de ser votação em 2 turnos, é um projeto simples. É um projeto de complementar simples. Não é um projeto de emenda à lei orgânica. Só para deixar ele normal. E ele não precisa de ter todos esses trâmites que estão sendo falados agora. O que está em votação para vocês votarem. Agora, o próximo, que é o projeto de emenda à lei orgânica, ele tem, nós temos a ciência, que ele tem que ser votado em 2 turnos, porque é um tipo de alteração da legislação mais complexo, né, tem mais complexidade e depende de um rito especial. Mas esse que está sendo, que vocês estão votando agora, que é a recomposição que foi aprovada, ele não tem esse procedimento. Aí, sim, não. Já foi. Não. Da recomposição Já foi. O que está em discussão agora é esse aqui. É o outro. Mas o outro ele não foi colocado em pauta, que é o 13º e as férias. Esse que altera a lei orgânica. Esse que é uma discussão prévia. Mas sim. assim, o que foi aprovado, É esse que falou do 16. O José é porque acabou entrando os dois na mesma, como se os dois. Porque o que está mal explicado é porque ficou como se os 2 projetos que entraram ontem, se eles precisassem do trâmite especial, não precisam. Só o último. É só o último. E o último, que é a emenda à lei orgânica, que é, na verdade, o que entrou em emenda à lei orgânica também nada mais é do que um direito constitucional garantido ao servidor público. Por quê? Todos nós servidores públicos, nós temos direito, não só servidores públicos, todos os trabalhadores têm direitos constitucionais garantidos, que são férias e 13º salário. E existia um entendimento de que os agentes políticos, eles não tinham esse direito, porque eles não recebem salário.
nem vencimento, eles recebem Estão subsídio. questionando o trâmite do projeto, o trâmite, isso aí todo mundo sabe que é direito e já... Posso terminar? eu Só um discuto. minutinho. Eu- Aí, o que a questão é acontece? Esse que a Adriana perguntou do que se trata o projeto de emenda à lei orgânica, respondendo a vereadora, né, que perguntou sobre do que se trata, já adiantando e já sabendo do trâmite especial que tem que ser, né, seguido. Então, em 2017, o STF ele reconheceu que os agentes políticos eles também têm direito a férias e 13º salário, como todos os trabalhadores têm esse direito. A princípio, a Constituição Federal ela proibia. Exatamente. Esse entendimento, né, que a agente político não poderia. A partir de 39 Isso. Aí, a partir de 2017, entendeu-se que, sim, os agentes políticos eles têm direito, igual a todo trabalhador brasileiro, a férias e 13º salário, porque se a gente pegar realmente é uma injustiça, né? Porque os agentes políticos nada mais são do que trabalhadores, trabalham em prol do povo, né? Que vocês estão aqui, vocês trabalham em prol do povo. E é um trabalho muito digno. E um trabalho muito respeitoso. Por que vocês não teriam os mesmos direitos que os trabalhadores normais têm? Então o STF veio para poder dizer que vocês têm esse direito, só que para que, também tem entendimento do STF, para que isso seja garantido de vocês, precisa de haver previsão legal. É como se fosse repetindo exatamente o que a lei já disse, mas precisa de ter na lei orgânica oficialmente essa previsão para que tudo seja legal. Né? Diferentemente da composição, a fixação de férias prêmio e SPC não pode ter efeito retroativo. Não entendi. Isso só pode ser Daqui para frente. Mas eu acho assim, o vereador falou que não. Mas eu acho assim, tudo que vem de aumento aqui, aí nós temos que assinar, porque depois nós não assinamos aí 2 de dezembro, todo mundo culpou nós. Tudo que aparecer de aumento aqui, se aparecer com funcionário não assinar, depois os outros vão tentar, né? Porque se não assinar para um, não vai dar espaço para o outro, entendeu? Porque se a lei nós não assinamos aquele outro lá e ficou na rua aí, que foi o vereador que não deu aumento. Então o que acontece? E os meninos que estão aí, ó, aí deve ter hoje 40, 50, né, funcionário. Né? Não, na verdade, agora só os agentes políticos. Não, os agentes políticos, deve ter uns 40, tem? Estou falando dos funcionários comuns, assim, sem seus agentes políticos. Não, os agentes Aqueles políticos que são doam- No secretariado. Não, mas os secretariados são poucos. Secretário é agente político. Agentes políticos são secretários, vice-vereadores. Vai pegar o secretariado, o que acontece? Se a gente não der aumento, A minha causa não é contra dar aumento, não. É como o projeto está vindo. Pois é, mas depois o pessoal lá, os outros que ganham salário, vai lá cobrar, eles vão dar mais, já deu mais 5, pode dar mais 3, pode chegar lá 8, né? Fazendo o que Eu o acho que- Cristiano está falando. Assim, É. E a gente tem que ser muito prático nessa questão. Assim, o meu entendimento o plenário é soberano. Se o plenário entender que pode suprimir prazo, ao meu ver, tá? Ao meu ver, porque na Câmara de Teoflotone, né, eu fui presidente da Câmara lá e a gente, né, Paulinho, a gente já adotava também esse procedimento. O plenário é soberano em tudo, inclusive na interpretação do regimento. Mas se você achar que você não pode dispensar esses prazos, você pode tirar esse projeto. Ou eu aceitar que esse projeto tem um tribunal. Eu nem li ele, eu não vi nem nada. Então, não sou contra, muito pelo contrário, vou votar nele para ser pago, mas dentro do regimento. É do regimento, que não atropelando o nosso regimento. Parecer de advogado não vincula o voto de vocês, não. Se vocês quiserem votar, vocês, né? Lê a lei. Não, tá aqui o artigo, isso aqui é a lei, né? Vocês votam, parecer de advogado não vincula. Não vincula. Entenderam? Eu só tenho essa coisa aqui. O prazo ele tem que ser respeitado. O meu artigo, Mas assim, isso aí, se todos estiverem de acordo, não votar, mesmo se não votar, aqui já é certo, não? não, na verdade, Já aconteceu. Você mudou a ordem para ser inclusive. Qualquer coisinha que ele comenta, você é funcionário, você vai funcionar, não vai trabalhar, tem melhor. a intenção da gente era votar ali. Então tá, isso vai ter que botar todo mundo lá e retirar, vai ficar pra pauta próxima. Não pode ir em pauta.
assim, presidente. Não, mas os vereadores podem votar, se quiser aparecer, não muda nada. Tem que marcar uma reunião de comissão. Tem que marcar uma reunião de comissão. Está exigindo a reunião de comissão que ele, como vereador, tem condição de exigir, porque ele faz parte da comissão, ele tem que exigir. Então, ele passar a comissão, depois que a comissão der o parecer, tem que marcar a primeira votação. Mas comissão aqui são nós da mesa. Se vocês Deixa eu falar uma coisa. mas a comissão vai se matar do mesmo tamanho que eles vão assinar. Deixa eu falar uma coisa. Não, aí eu vou votar sim, mas eu só quero que respeite o prazo. Não, pra. É só isso, só. Você não dá Eu tô falando, não. Ele quer só estudar o projeto, né, passar por comissão, esperar os 10 dias, né? Eu não tô contra, não. Então tá bom, o que tem pra votar aí, ensinar aí? Aí o projeto não pode entrar em pauta. Pode seguir com vocês mesmo. Tá bem? Eu quero falar. Eu também quero falar. Eu quero falar uma coisa que está acontecendo aqui de ataque a vereador. E não é de hoje. Já aconteceu com o Edmilson, com a Adriana, com o Edson e agora comigo também. Então, isso é uma falta de respeito com nós vereadores. Que nós abraçamos todo o projeto que vem aqui. E uma covardia dessa para queimar os vereadores. Isso é por parte do Executivo. Está acontecendo lá no Senado, tem um gabinete da maldade. Aqui tem a Secretaria da Maldade. Só para destruir os vereadores. Então, eu quero falar, eu recebi mais de 20 áudios de gente me cobrando que eu não votei aquele negócio o projeto, não, de doar para as pessoas. Não, mas o outro projeto que nós votamos, é para doar para. Já foi votado. E gente falando, ele mandando áudio que eu é que impedi a Câmara de colocar o projeto em votação, que é ele que está hoje. Eu não mando de Câmara, não. Eu sou um entre nós. A minha opinião é uma. Não é de nós, não. Então, e eu, toda a vida, não neguei a minha solidariedade aqui com os projetos que vem aqui. Então, eu pediria mais respeito com os vereadores, porque nós não somos cachorro, não. Viu? A Adriana, ela ficou tão impressionada que ela falou para mim que nunca mais é candidata. Quer dizer, uma menina nova, que poderia ser aproveitada para o futuro aqui. A menina humilde, que veio de família humilde, está levantando. Então, tem que ter errado. Tem que ter errado. Porque não é para mim só, já entrou assim. Quem será o próximo? Então, é o meu desabafo que eu tenho, porque eu sou político antigo. Companheiro meu é guardado debaixo de fechado. Viu? Mas não pisa no meu pé, não, que eu tenho a cacunda quente, para tentar cura. Então, Julinho, então é isso aí. você não retira esse parecer que eu dei, com base no parecer do advogado e o presidente, por que não deixa os vereadores que querem votar e aprovam esse projeto? Vamos ver quais os vereadores que votam, às vezes aprovam o projeto e eles já fazem uso do 13º. Quem Eu usa. poderia deixar. Não, mas eu estou falando assim, igual já queria votar, os vizinhos queriam, todos queriam, às vezes aprova, aí você abre mão que já aprova o projeto. Eu só queria deixar bem claro que o vereador. Aí eu queria ver quem ia ter coragem de receber, você já aprova ele lá. Não, eu sei, eu só queria explicar que cada vereador que tem sua caneta também e ela vai. Eu entendi, mas por que você não abre mão e põe em votação para ver? Não. Porque o parecer dos dois advogados é para votar mesmo. Os vereadores não querem votar, Você pediu e retira. respeitar seus dias. Professor, Se você voltar atrás agora. fazendo uma correção que o senhor falou assim, favorável para votar, eu coloco os dois pontos, tá? Eu concordo com você, eu não estou discordando de você, mas tem outra questão também, que é a soberania do plenário.
Eu não estou falando que tem que colocar, não. Não, Eu eu estou falando entendi, que mas eles têm alternativa para poder utilizar dentro do próprio regimento que a lei autoriza. Então eles têm o parecer do senhor favorável e eles podem votar, então? Não precisa de protelar isso para outra reunião? Como é que ele vai voltar atrás da palavra que ele já deu? Ele já pediu, ele já fez o pedido de respeitar os 10 dias. Ele pode então, votar. Então aí a gente vai ver que realmente escolhambou tem tudo. Não, mas esculhambou não. Porque ele teve a oportunidade de ter essa consciência. Aqui é discussão, moço. Isso aqui não eu é. sei, doutor. Né? Eu sei, mas eu sei que Por que não pode votar? A Câmara vai discutir o projeto mesmo. o senhor mesmo acabou de falar. Câmara, O senhor mesmo está solicitando. Eu não. Solicitando que ele tome uma decisão no qual você completou depois o seguinte: eu quero ver quem tem coragem de receber o teste. Ué, mas é porque às vezes não confia no meu parecer, ué. Aí é igual eu tô te falando. Não é que não confia não, doutor. Você tem 100 tempo, você não é burro. Não. Você tem experiência no seu trabalho, eu sou vereador certo, mas eu sei. Se não é prova, não é prova. É claro que nós não podemos extrapolar se nós não quisermos. É crime provar ele hoje? Não. Tudo bem. Isso aí eu queria saber assim. Agora, se está provando para beneficiar aqui, eu falei assim, no meu pensar, é claro, cada um tem sua cabeça, cada um tem seu direito, cada um vereador tem seu direito de aprovar e não aprovar. Ou pedir o besteiro, o que quiser. Eu falei assim, pelos funcionários, alguém me pediu na rua, o secretário, vai ter o real, nunca tiveram. Eu lá de quem trabalha também, claro. Você deve entender, você sabe que eu sou um cara que eu sou criado em polêmica, jamais eu gosto das coisas sérias. Tem poder fazer sem prestaria? Fazer. Você não pode fazer, se for projetar, eu vou fazer, não vou projetar ninguém também. Porque também tem o jeito Jamais. de pedindo para votar. Então vota, Sim, ué. eu tô Tá, dizendo, não, eu voto, mas eu não vou votar. Gente, deixa eu só fazer uma referência aqui. Só, doutor, a palavra, só antes da Adriana falar, eu vou só solicitar, porque o que acontece? Está havendo muito conflito. E muitas das vezes, o que vai acontecer? Vocês vão decidir agora, porque a princípio, né, o nosso pedido foi com urgência, e até o parecer do jurídico da Câmara atuante no momento, era que poderia haver supressão desses prazos, desde que, né, de acordo com a vontade de todos os vereadores, mas a gente está tendo um outro parecer também desfavorável nesse sentido. Então, para que o servidor não seja prejudicado de hoje, pelo entendimento do doutor, né, Felipe, de a gente suprimir a questão dos prazos e às vezes haver uma denúncia da própria Câmara, da própria, assim, uma divergência de vocês aqui para vocês aprovam hoje e depois vocês mesmos denunciam, vocês entendam assim, o órgão, né, ou, né, através de terceiras pessoas e que vá prejudicar o servidor, eu vou solicitar então que seja, se vocês aceitarem, reuniões extraordinárias, né, para que dentro desse mês esse projeto de emenda à lei orgânica seja votado dentro dos 2 turnos, 100% dentro da legalidade, para que não haja nenhum prejuízo para os servidores. Muito bem. Muito bem. E conte comigo que eu não sou contra ele, não. Eu só não estou deixando enfiar a coisa para goela abaixo da gente aqui, igual tem acontecido. Aí, se, né, o presidente aceitar, já faço, né, assim, formalmente, mas verbalmente, a solicitação das reuniões extraordinárias para que o projeto seja colocado em pauta e seja votado, né, em conformidade com Na reunião extraordinária, né? na reunião extraordinária, dentro desse mês. E conte comigo. E fica aqui, Adriano, e fica você sabendo que eu estou resguardando quem vão parecer por causa de 1, 2, 3 dias, talvez resguardando futuramente alguém de uma ação judicial e ter que devolver o que recebeu indevidamente. Igual já aconteceu aqui. E só por causa de 2, 3, 4, 5 dias. Minha intenção é resguardar. É esperar mais 3 dias para depois, indevidamente, alguém não ter que devolver o que recebeu. Tem gente pagando isso aqui, né, até hoje. Viu, doutor? Inclusive, o doutor falou, Tá certíssimo. Ninguém está errado, não, gente. Mas, se a Câmara tiver de acordo, não tudo dá certo. Se não tiver, quando o medida de ser para procurar, tá certo a medida de ser, Na verdade, assim, a gente pega. Então, se nós assinarmos, vai ser compensado. Se nós assinarmos, vai ser compensado. Vai ser o quê? Vai ser compensado. Não, na verdade, como o doutor colocou é o seguinte, a Câmara tem a soberania, só que acontece que a própria Câmara
vocês têm divergência entre vocês, entendeu? É isso que eu estou dizendo. A própria Câmara está em divergência entre eles. É isso que eu estou dizendo. Aí fica a cargo do presidente da Câmara para poder mandar essa ordinária. Igual o doutor falando, se marca a extraordinária, Mas que projeto? Vamos ouvir, Adriano. Não, ele fez em pauta. Não, já está Meira. Já foi votado. Então hoje já foram votados os dois. Aí vai ficar só o projeto de emenda à lei orgânica, que é com relação a 13º e férias dos agentes políticos para ser votados, e a questão da recomposição salarial, que é da inflação dos agentes políticos do Executivo, já foi aprovado. Uma vez que dos agentes políticos do Legislativo, que são vocês, desde janeiro já automaticamente vocês já implantaram isso e, né? Não, depois... já foi automático. Isso, automático. Eu até conversa aqui, que nós votamos muito. Não, é isso que eu estou dizendo. Desde janeiro, automaticamente, o que está previsto em lei, vocês já implantaram. E nós, eu digo assim, e o Poder Executivo agora, vai ser a partir de agora a recomposição da inflação. Inclusive, está meu colega Jorge aqui, que foi afrontado dentro da prefeitura por causa disso aí. De mentira, que nós tínhamos votado o aumento nosso e o deles não. Foi afrontado dentro da prefeitura. Que agora é a oportunidade de regularizar essa situação também, né, doutor Felipe? Que é a questão de fazer uma resolução. A vereadora Adriana está pedindo a palavra, tem meia hora, gente. Muito bem. Olha, eu quero aproveitar a oportunidade de fazer uso do meu direito como vereadora nessa Câmara, que da última vez que teve um projeto aqui, que foi no final do ano, que ele pôs em pauta, tirou de pauta. Eu quero muito votar nesses projetos, inclusive já votei nos dois que teve hoje, e nesse outro terceiro, quero fazer um pedido. Porque ele não vai ser votado hoje, que vai continuar em estudo, eu peço, enquanto meu direito de vereadora, que se resolver tirar o projeto de pauta, porque eu não sei o que vai acontecer, eu quero que a gente seja comunicado, porque da outra vez a gente nem foi comunicado e o projeto saiu de lá. Mas eu nunca vi executivo tirar projeto de pauta aqui da Câmara, foi a primeira vez. Porque eu tenho muito interesse de votar. Foi eu que tirou. E por que foi Ué, porque a Câmara ficou calada. Eu acho que talvez seja Eu acho esse. que na hora, assim, houve divergência, só explicar o que aconteceu, houve divergência porque, a princípio, o projeto foi protocolado com um índice, aí depois de certo índice não era, né? Esse índice aí, quem tem que fazer alteração com relação a tudo que envolve a questão financeira do Executivo, quem tem a legitimidade para poder alterar, inclusive índice, porque vai abalar, tipo assim, vai de encontro diretamente com o orçamento. Então é só o Executivo que tem essa prerrogativa. Então foi tirado por causa disso. Porque foi estabelecido um índice e fez um estudo de impacto financeiro. Aí depois, não foi aceito aquele índice, houve a divergência, teve que colocar um novo índice. Então teve que retirar da pauta, porque teve que fazer novo estudo, novo projeto de impacto, com um novo índice, que era o índice a ser aplicado, inclusive, que é o INPC, que é o que está aí agora. Mas não tem advogado, vou falar isso pra nós. Só ficou falando na rua. E é nós que não quis dar os 10%, falaram muito na rua. Eu acho. Já passou, já acabou. Mas tem que pedir pra gente, senão Gente, Presidente, conseguiu nossa pauta. vai seguir a pauta. Aí eu queria que a doutora Xene falasse, principalmente para o pessoal de casa, eu tenho certeza que os secretários estão nos assistindo, que o projeto vai ficar em estudo, que a gente não está tirando ele não. Para falar para ele, Doutor, não, o projeto ele não vai ser tirado de pauta. O projeto ele está aqui porque houve essa divergência, o conflito interno da Câmara sobre a questão de prazo e interpretação. Então, o Executivo pede aqui, seja marcado a extraordinária para que seja votado o projeto que já está em pauta e continuará em pauta. Com certeza. Aí eu poderia já nos auxiliar, né? Já colocar uma data até para dar uma resposta do dia que vai ser a extraordinária.
É de dia mesmo, eu geralmente marco às 9. Eu tenho qualquer momento que puder marcar. Hoje Dia dando orientação para marcar a reunião de comissão primeiro. Sim. A comissão faz o parecer, direitinho, marca a reunião extraordinária, né, para votar. Esse projeto tem prazo? O projeto, e aí, depois de Não tem prazo assim que vai perder, não, né? Não, gente. Não vai perder, não? O que eu quero falar é que eu não sou contra Não, sim. nada, não. Eu só quero fazer a coisa legalmente, dentro da lei. Mas depois a gente ficar com vergonha, igual houve esse mesmo tipo aqui no tempo de Aturinha, e denunciar lá, é o promotor, tacou o ferro. Voltando, só me dar a palavra, quando Vossa Excelência falou em relação a essa perseguição, quando você se refere assim, o executivo persegue essa casa, não é, eu acho que a afirmação ela é muito forte para a questão a ser discutida. Porque eu não vejo uma falta de sinergia entre a casa aqui e o executivo, não. Mas sobre certos assuntos, igual você ficou sabendo de uma situação, cabe você apenas responder, explicar. Não é o que ataca e contra-ataca se perde também na mesma legalidade. Viu? Então, eu aqui, eu não acabo não é questão de divergência, não. Eu desculpe ter vindo a palavra dentro. Por que vocês não chamam a responsabilidade pelo quem tem conhecimento técnico? Se pode votar o projeto hoje, se está dentro da legalidade. Porque em estudo o projeto é simples, todo mundo sabe o que ele está propondo. Não tem nem mais o que estudar. Se eles dão parecer favorável para aprovar hoje, chama deles, né? Se os advogados dão, se está dentro da legalidade, não, ninguém concordou. Não, então eu não vou falar nada. Eu que nem errado. Não vou falar nada. eu perguntei se os advogados, se os vereadores. A questão da lei orgânica. Isso que está bom. Eu me estive às vezes vocês adotam esse projeto, né? Se abstém, não assina. esse projeto, porque nós rodamos um, né? Dois. O único projeto é a emenda à lei orgânica. Ainda se absteve. Nossa Senhora. Não, não esteve por causa disso. Depois de assinar aí acabou, viu? Se você assinar aí, você volta a sua palavra. Não, eu vou chegar um pouco. Se tinha necessidade de explanar nada, passava só uma palavra dele, Quem foi, João? Nós estamos esperando. 11. Vamos ver. já acabou, ninguém mais não precisava falar, né? Não puxar que vai na Eu vou lá, faz a cabeça desse aqui, ó.
Não, aquele não queimou, não. É isso aí. Fez demonstração. Aqui é? Não dá pra embora, por favor, de vez, né? 22 hoje. 22 capaz. Você tem coisa assim? Zé lá, eu sou doido, que vai matar tudo puxando o pouco. Esse não veio pelo domingo, ele deu um da roupa. Cadê a outra? Tem que comprar para dar uma dela. Eu não. Não? Não dá mais, ele vai 7. Oi, da outra? Esse aqui é bom. Isso aqui. Esse é o tal. Mas aí, ó. E esse aqui? Esse é o 22. Você foi a reunião do prefeitura? Do salário? Eu fui na Bolinha. Não, eu fui. Tem gente mais motivo embora. Você passar de carro, você viu o carro da gaveta e embora. Pergunta aí, não. 27. Eu sou 22. Sei. Vai ficar surojado. Você é do passamento do Bíblia, passar. Só tem a ver com a saúde. Só tem esse nosso saúde. Dois ali da comparação terrena? Eu poderia descer, mas. Não, tá aí. Poderia? Tudo errado aí. Tudo errado aí. Não. Ele está aqui. Minha cabeça. A pessoa não fica brava, não. Não, eu fico espada. Passou hoje não? Hoje eu vi. Não, 10,600 foi pagar. Eu queria só falar com o pessoal de casa que o vereador Edson não pôde estar presente, mas ele queria muito ter votado nesse projeto. Se ele estivesse aqui, ele teve um compromisso pessoal muito importante e pediu para falar que se ele estivesse aqui, com certeza ele também assinaria o projeto e com certeza nesse outro que está em estudo ele vai votar também. Muito obrigada a todos. Aí, vamos embora.